Fala, meu jovem, Nelson Costa, caixa de ferramentas e mais uma série de 3 partes. Ironman por acidente. Comentei em alguns vídeos passados o motivo ao qual eu tinha me tornado vegano, problemas de saúde. Agora eu vou compartilhar com vocês essa questão de Ironman por acidente. Não estou querendo me gabar, me glorificar de nada, é porque o momento atual as pessoas estão tão imediatistas, querem as coisas de repente, elas estão exigindo, estão criando perspectivas, né? Tão altas e de repente a coisa não dá certo e elas culpam Deus e colocam coisa e viram demandas e as pessoas de fora que estão ganhando alguma grana jogam na cabeça dessas pessoas que elas têm que fazer assim, senão elas não são aceitas, senão a vida delas não vale a pena viver e papai, meu Deus, e é assim que você vai ser aceito por Deus e pela vida e pelos homens. Então, Ironman por acidente, eu quero compartilhar rapidamente com vocês em 3 partes essa história da minha vida, ao qual naturalmente faz parte da vida de todo mundo, picos e vales, acidentes de percurso, que foi num período onde, quando eu trabalhava com um caminhão, eu tive um acidente. Quebrei minha coluna em 2 partes e o médico, de certa forma, me disse que existia a probabilidade de eu ficar paralisado da cintura para baixo. Aqueles momentos de vida que só o indivíduo, ninguém mais pode falar, só o indivíduo sabe. Eu sei que nesse momento tem pessoas passando por circunstâncias e momentos e uma situação que não adianta você falar alguma coisa, é ele que sabe, você tem que estar ali só. E nesse momento, na minha vida, minha mulher esteve comigo e alguns amigos, poucos, porque o que eu percebo é que a sociedade em geral, ela está preocupada com ela, não é com a gente. E não tem problema, a gente tem que aceitar isso. Principalmente gente que nasceu, que eu chamo da geração Rambo, que supera e pega das coisas boas e más aquilo que é aproveitável. Geração Rambo, supera, meu amigo, supera e pega o que é bom, larga para lá as besteiras. Mas as pessoas lá fora, elas fazem conjecturas, elas imaginam, elas arquitetam ideias que não faz sentido nenhum. Às vezes elas julgam até você está passando por uma situação tão horrível na sua vida. Os caras estão lá tentando determinar para você. Aquele cara não dá atenção para mim, viu aquele lá? Sabe esses momentos que ao qual eu falo, se você não passa pelo vale da sombra da morte, muitas das vezes você não consegue entender as críticas a respeito das mensagens e narrativas de como é que Deus funciona, de como é que a vida funciona, de como é que tudo é. Então eu tive esse acidente, quebrei essas, vamos falar assim, essas vértebras aí, tive um problema, passei por 2 cirurgias, 2 anos de fisioterapia e uma conta, né, o pessoal acha que os Estados Unidos tudo é fantástico, que passou mais de $1 milhão, a qual eu tive que acertar. Resumidamente, passei por tudo isso durante 3 anos e claro, você não fica só fisicamente debilitado, mas mentalmente debilitado também. Então eu passei por uma situação crítica, ao qual no final, já no meu contexto, os meus amigos, continuo tendo um grande amigo meu, Casey Neistat, que é até famoso na internet, ele tinha passado por algo semelhante, eu pedi conselhos para ele me disse até, Nelson, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu corria antes e eu me registrei para uma corrida depois de 3 anos de fisioterapia, tal, porque ele teve um acidente, machucou as 2 pernas dele, uma perna inclusive ele tem 6 parafusos, e ele superou isso através de desafios para ele, que não é às vezes para você. O desafio às vezes é só ser o pai, bom, tá presente. No caso do Casey, no meu caso, meu desafio foi tão intenso que eu tive que determinar algo interessante para mim voltar a pensar normalmente, né? Talvez até hoje em dia eu tô meio retardado, você está percebendo nos meus vídeos aí, mas enfim, deixa isso para lá. Vamos entender que diante desse desafio, diante do suporte da minha mulher, diante do suporte de alguns amigos, igual o David Smith, o Garrett Hinckliffe, os caras Nelson, e daqui a 2 anos vamos estar fazendo um Ironman assim, assado. E eu me interessei por aquilo, porque minha esposa já tinha a comunidade dela, a qual ela participa até hoje. Esses amigos meus já faziam parte do meu dia a dia. Eu falei, cara, chegou num ponto de você simplesmente mudar a tua visão de mundo, de trabalho, de futuro e tentar concretizar algo novo. E foi isso que aconteceu. Por acidente eu me tornei um Ironman. Hoje em dia, já se passaram 10 anos isso. Hoje em dia eu sou um viciado em esporte. Eu gosto demais disso, eu acho que é fenomenal, não só a experiência, mas
a comunidade em si, principalmente quando você tem um grupo de amigos, né? Ao qual hoje em dia, diante do imediatismo, das pessoas quererem as coisas rápido, das demandas ilusórias que muitas instituições estão colocando, parece que as pessoas, se você não subir essa montanha, Deus não te abençoa, é só assim que Deus vai te abençoar. Se você não fizer assim, a vida não vale a pena. Se não fizer assado, é o fast food irracional. Que é assim que é. É mesmo, é assim que é. Para mim não foi assim. Então eu quero deixar aqui essa série Iron Man por acidente em 3 partes, a qual na primeira parte aqui eu estou querendo registrar para você que tudo começou por um acidente, onde eu quebrei minha coluna, aonde durante 2 anos passei por circunstâncias que para mim hoje em dia são inexplicáveis, por situações, digo, e que naquele momento eram poucas as pessoas que realmente estavam preocupadas comigo. E que diante disso, e entendendo, né, que eu chamo de geração Rambo, que a gente está aí para guerrear mesmo, esse é o ponto. Não tem nada de milagre, não tem nada de eu não sei vocês, mas eu tenho uma raiva desse gente que se filma chorando. Não tem nada de choro, não tem nada de vela. A coisa é como é. E você e eu estamos aqui para confrontar isso. Então, eu tive esse acidente, comecei a competir, já estou aqui. Eu quero deixar registrado que, primeiro ponto, Iron Man por acidente, primeira parte, o acidente, né? O acidente. E não foi modinha, não foi ninguém determinando para mim o que eu teria que fazer ou não. Foi a minha vontade, foi a minha forma de superar, e eu tenho certeza absoluta que existem muitas outras e cada um vai fazer do jeito que quer. Tá bom? Então, primeira parte, Nelson Costa, Caixa de Ferramentas, Iron Man por acidente. Forte abraço.